Então, bom dia a todos e todas e bem-vindos na palestra que acontece dentro da residência artística, o título do corpo à terra, da terra ao corpo. Essa residência acontecia no CTA, o Centro de Treinamento Agroflorestal, em Manaus. É um centro que trabalha com educação sobre como plantar nos sistemas agroflorestais, com agroecologia, com PANGs. A residência é um convite durante os 6 artistas que participaram, experimentaram uma alimentação mais saudável, para refletir nos trabalhos deles o que a gente pode aprender sobre nosso relacionamento com a natureza, nosso corpo, a saúde, ao lidar com plantas. A Dionísia, ela é pesquisadora no INTA. Ela vai falar hoje para nós o que é uma alimentação saudável, o que o corpo precisa e qual é a função das plantas alimentícias não convencionais, e como eles podem entrar no nosso cardápio. Em seguida, a gente tem também a participação da Ivânia, do início do coletivo Ciclovida, um coletivo de Fortaleza, que eu conhecia muito tempo atrás, quando eu comecei o projeto. Eles me ensinaram muito sobre todas essas questões, e estou muito grata para você estar aqui hoje. Então, posso falar para a Dionísia. Obrigada. Olá, todo mundo. Que bom, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação saudável, apesar que vocês já começaram antes. Então, eu sou nutricionista, sou pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Aí, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, o que é a primeira coisa que vocês pensam? Qual é a imagem que vocês pensam em relação a um prato de comida saudável? A gente vai falar sempre assim, comida saudável. Será que vocês pensam dessa maneira? Será que vocês pensam assim, metade super colorido, cheio de verdura, cheio de folhas? É dessa maneira que vocês enxergam? Eu vou conversar hoje com vocês em relação à alimentação saudável, mas para o padrão brasileiro. Então, cada lugar tem o seu hábito alimentar. Então, eu vou falar para brasileiros, tá, Nora? Porque, assim, talvez não seja tão saudável para quem é da Europa ou quem é da Ásia. Mas a gente sempre trabalha com aquilo que é da cultura, né, do local. E da cultura do local, se vocês forem olhar, é isso mesmo. Eu tenho certeza que não é a metade de verduras, mas é o arroz com feijão. É aquele 1/4 de arroz e 1/4 de feijão e um pedacinho ali de alguma proteína animal. É a nossa cara, é a comida do brasileiro. Então, eu vou falar em cima da comida do brasileiro. Depois que eu for falar sobre a comida do brasileiro, aí sim é que vocês vão pensar se de repente ele é saudável ou não saudável para você, se é adequado ou não adequado, né? Porque eu sou de origem asiática, então eu tenho uma mistura de sabores, de cultura, e não necessariamente eu como dessa maneira. O arroz e feijão como o brasileiro come, provavelmente a Nora também não, né? Porque é arroz e feijão todo dia. Só que na alimentação brasileira, né, que vocês viram que a metade é colorida e outro 1/4 é arroz e outro 1/4 é feijão com um pouquinho de algum tipo de proteína, na alimentação saudável a gente tem que fazer assim, a gente tem que trocar 6 por meia dúzia e não ao contrário. Porque a gente é onívoro, a gente não é carnívoro, nós precisamos colocar para o nosso corpo aquilo que o organismo precisa, porque senão a gente seria um urso panda que só come
o quê? Que só come bambu, né? A gente não come só uma coisa, a gente precisa de comer várias coisas. Então, a gente precisa conhecer esses grupos para trocar 6 por meia dúzia, e não ao contrário. Então, o primeiro grupo que eu vou falar para vocês é aquele grupo que a gente mais consome o dia inteiro, que é o que a gente sente falta, que é o que dá energia para a gente pegar na enxada. Então, se vocês não comerem esse tipo de alimento, vocês vão ficar muito cansados, que é esse grupo de cereais, derivados e tubérculos, que são aqueles substituto do arroz, que é o trigo, que é a aveia, que é o milho, né? E que é os flocos e os tubérculos, as batatas. Que batata que vocês conhecem? Só a batata? Mas tem a batata doce, o cará roxo, que lindo, a macaxeira, a tapioca. Aí tem a outra parte, o outro 1/4. Esse é da comida do brasileiro. O outro 1/4, ele é feito por leguminosas. Olha que palavra bonita, que não tem nem nada a ver com legumes. São aqueles grãos que nascem em vagens. Ó, tudo isso daí, quem é agricultor sabe o que nasce em vagem e o que nasce em espiga. Quem não é agricultor nunca viu, só viu em lata, só viu debulhado. Mas quem é agricultor sabe o que nasce em vagem e o que nasce em espiga. Olha aí, todos os feijões, tudo que se nasce em vagem, desde a ervilha, nosso feijão verde, nosso feijão de metro, né? Então, todos eles são essas leguminosas que eles também dão, né? Eles fortalecem, né? Eles dão energia, mas também eles dão a questão da proteína para quem não gosta de comer carne, nenhum tipo de carne. Por isso que o arroz e o feijão é uma das melhores combinações já existentes, e quando a gente pensa na substituição da proteína, é o cereal, né? É o que vem da espiga, é o que vem de uma vagem. Então, é um com o outro. Essa combinação é muito boa. E como vocês estão lendo aqui, eles têm uma infinidade de benefícios e de nutrientes. Aí eu também vou colocar o grupo das castanhas, porque vocês provavelmente devem ter muitas castanhas aí. E também, para quem não come carne, é um excelente substituto. Porque além de ele dar energia, porque tem muita gordura, muito carboidrato, ele tem muita proteína também. Mas esse grupo da castanha a gente sempre come com parcimônia por causa da gordura, não é? Porque o nosso fígado vai reclamar, né? Então a gente, esse último aqui do lado direito é a castanha de galinha, né? A nossa castanha do Brasil é castanha do Brasil, hein? Não é do Pará, é do Brasil já. E do lado de cá é castanha de galinha, que é muito difícil de a gente cortar. Daqui do lado já é muito fácil. Eu nem vou falar para vocês. É grupo de hortaliças e verduras, acho que todo mundo sabe o que é, né? Tirando aquelas questões dos tubérculos, que a gente chama que vem debaixo da terra, mas é que ela tem muito amido, que é a macaxeira, o cará, o ariá. Os outros que vêm da terra, que nem a cenoura e beterraba, eles fazem parte o quê? Eles fazem dessa parte das hortaliças, aquela que a gente tem na horta, né? Então, isso é fácil. Olha aqui o Ora Pronobis, que lindo. Olha o cariru lá em cima, que lindo, maravilhoso. E aí, das frutas. Frutas, eu nem preciso falar, porque é o que mais a gente consegue visualizar, são frutas, porque eles são coloridas, né? Então, é muito fácil, diferente das verdinhas. As verdinhas, a gente não sabe se é mato ou se não é mato. E aí, eu tenho que falar do grupo dos leites e derivados, porque é um outro grupo. É um grupo que dá cálcio, fornece cálcio, mas é um grupo também que fornece proteína. Então, quem é ovo-lacto vegetariano pode pensar nesse grupo de alimentos, né? Tira as carnes, mas aí não, eu vou comer um queijinho, né? Tem o queijo e o leite lá de Alvarães, né? Então, alto valor biológico. E esse o grupo é das carnes e dos ovos, que fornece as proteínas para quem utiliza muito a questão da massa muscular, o homem que pega enxada, que fica ao sol, que faz muito exercício físico, ele precisa de muita proteína. É a questão das crianças, das gestantes e quem amamenta, que a gente chama de nutrizes, ou as lactantes. Então, elas precisam formar alguma coisa, elas precisam formar tecido, precisam formar órgãos, dentes e músculo. Então, aí precisam desses alimentos.
Mas quem é vegetariano, não necessariamente. Então, você tem outras combinações. E aqui tem o grupo do ovo. Qual a melhor proteína de origem animal? É a clara. É a clara do ovo. Então, isso é muito bom para quem quer formar músculo, massa magra. Mas só um adendo. O brasileiro geralmente consome muita proteína, então a gente pode ficar sossegado, a gente não precisa, sabe, ficar correndo atrás da questão da proteína, porque por si só a gente já come. Nós somos muito carnívoros, a gente adora carne e a gente só precisa de esse pedaço aqui da carne. E que tamanho que a gente come, né? A gente come desse tamanho, às vezes desse tamanho, e a gente só precisava disso. E a gente come isso, ó, daqui até aqui. Então, a gente não tem essa falta, a não ser quem é realmente atleta, né? Quem é halterofilista. Aí a gente fala assim, o que comemos está diretamente ligado com a má nutrição e com as mudanças climáticas. Então tá, eu não posso falar sobre alimentação saudável e o que vocês estão fazendo sem a gente pensar na questão muito mais além, na questão do ambiente. Então, ele até tem um desenho muito legal aqui. É assim, eu faço parte do Slow Food, que a gente fala do alimento bom, limpo e justo. O bom é porque é gostoso, gostoso de comer, mas o bom porque é saudável, né? Porque tem os nutrientes que a gente precisa. O limpo porque não tem veneno, né? É o que vocês plantam, né? O que vocês colhem, vocês não colocam esses insumos. E o justo é porque é justo para quem vende e justo para quem compra. Então, ele não tem atravessadores, ele tem um preço justo para todo mundo. E aí, a gente pensa assim, a alimentação sustentável é aquilo que faz bem ao ambiente, que sempre está em renovação. Esse quadrinho, ele fala assim, se a gente sabe que a gente não precisa de tanta proteína, principalmente proteína animal, por que a gente, então, não fica um dia sem comer nenhum tipo de carne? Vai fazer bem ao planeta, porque olha só, esse desenho ele já diz que se você compra um pedacinho de carne, ele vale mais ou menos a 44 quilômetros rodados. Gente do céu, 44 quilômetros rodados é muito em relação ao gás carbônico. Então, quer dizer, quando você come uma carne, o quanto que você está prejudicando o meio ambiente? Um pedacinho de carne. Quando a gente fala nisso, a gente também está pensando em quanto de gasto de água que esse gado, né, essa pastagem, ela está gastando e está fazendo o efeito estufa, está destruindo os nossos solos, etc, gastando todo, né, a nossa água, apesar que a gente tem muita água, mas a água não é disponível, ela está lá no fundo da terra, mas ele tem muita água, né? E essa questão do meio ambiente é muito importante. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não pensa só no nosso corpo, mas a gente também pensa no corpo, no planeta. Então, se eu estou comprando alguma coisa que tem plástico, se eu estou comprando alguma coisa que tem isopor, se eu estou comprando alguma coisa que vai despender de muita água, de muita energia e vai soltar muito gás carbônico, opa, que alimentação saudável é essa? Para mim? Porque se for só para mim e não for para o planeta, vai me prejudicar também, né? Então, as dietas, elas devem proteger e respeitar a biodiversidade. Não preciso ler tudo isso, porque vocês já leram, né? Que tem que ser economicamente justa, nutricionalmente adequada, né? Então, pronto. Então, a ideia uma semana, quem é carnívoro, uma vez na semana, a segunda sem carne, seria muito interessante. Mas se a gente, de repente, colocasse assim, vamos só segunda e quarta-feira sem carne, nossa, melhor ainda, qualquer tipo de carne, né? Agora, se de repente vocês puderem segunda, quarta e sexta-feira, mas aí cair de boca no final de semana, porque tem gente que gosta, né, de um peixinho assado, né, gosta de um churrasquinho, nada contra, né? Então, vamos ali. Então, assim, tudo é permitido desde que seja com muita consciência. E esse grupo que eu coloco são as das gorduras, não tem como, a gente sempre vai utilizar essas gorduras para dar sabor nas nossas comidas, né? Então, isso é muito bom, e a gente utilizar o azeite, os óleos vegetais, ou até a gordura mesmo animal, que muitos ribeirinhos utilizam gordura animal, né? Do porco, do gado, seja quem que animal for, né? Da caça. E eu tô falando tudo isso em cima desse guia alimentar da população brasileira, que é recente, ele é atualizado e ele é muito fácil para a gente visualizar, porque ele é para
todo mundo, ele é para qualquer pessoa, ele não é só para nutricionista e para médico, ele é para qualquer pessoa ler, porque ele tem uma classificação muito boa, ele não fala de nutrientes, ele fala de classificação por categoria que aquela alimentação, se é saudável ou não é saudável. E o site dele está aqui embaixo. E a categoria dele é muito simples, é 4 categorias. Ele fala assim, quais são as categorias que nós temos? O primeiro, que se divide em 2, que é natura, aquele que você pega da árvore, que você pega ali, só faz assim, ó, limpa, assopra, lava e come. Acabou. Leite da vaca, fruta, o ovo da galinha, pronto. O minimamente processado, que também faz parte desse grupo. Por que ele é minimamente processado? Porque ele é lavado, né? Ele é lavado já descascado, ele é pasteurizado. A farinha, você não come a farinha, não. Alguém processou aquela mandioca e fez a farinha, né? Então, ele é uma coisa. O feijão, você não come o feijão do jeito que alguém pegou e teve que debulhar, né? O arroz seria no caso. O feijão você tem que tirar da vagem, tem que limpar e aquela coisa toda. Então, e a questão dos queijos, dos fermentados, do leite, que ele só é tirado da vaca e o quê? Ele só é pasteurizado, ele só é tirado as partes sujas, ele é congelado, porque tem gente que pega a fruta que está fazendo lama, em vez de fazer lama, ela congela ou ela seca. Mas é o alimento lá, natural, ela só foi tirado água, só foi melhorado na questão da conservação dela. Moagem, fermentação, normal, perfeito. Aí tem a outra classificação, que são esses temperos, que não tem como. São direto da natureza, mas que de uma maneira ela foi industrializada para você utilizar onde? Nas preparações culinárias. Quem que não usa óleo? Quem que não usa sal? Quem que não usa açúcar? Tem gente que não usa açúcar, muito bem. Mas muitas coisas a gente ainda não a gente ainda não liberou ainda da questão do açúcar. E o processado, ele não é tão maléfico assim. O pirarucu de casaca, como é que é feito o pirarucu de casaca? A Ivana não sabe como é que é feito, mas ela pode lembrar de um prato da cultura dela. O pirarucu de casaca é feito de pirarucu seco desfiado, mas a gente usa ervilha. A gente não tem plantação de ervilha, então onde que a gente vai comprar? No supermercado, no mercadinho. E a ervilha é só feito na salmoura, então é a mesma coisa da sardinha. A sardinha só é feito, só é enlatado, mas ela só tem óleo. É o nosso palmito de pupunha, palmito de açaí, que é o de vocês de Jussara, que é só feito onde? No vidrinho bonitinho, que tem sal, porque ela crua é de outro sabor e outra textura, vocês sabem disso. É a questão dos frutos desidratados. Então, eles estão desidratados, ou então em geleia, porque eles estão... A carne seca, a Ivânia tem carne seca, né? Então, que é só uma carne, mas que colocaram muito sal. Ou colocaram muito óleo, ou colocaram muito açúcar, colocaram alguma coisa que só conservam. Pronto, acabou. Isso, acabou. É o processado que a gente usa nas preparações que a gente precisa para fazer, que dá um pirarucu de casaca muito gostoso. Ultraprocessado. Oi? Mais 3 minutinhos. Ah, perfeito. Então, ultraprocessado, esse sim, esse é o maléfico. É o leite... O meu não, o meu ainda tem 12 minutos. Olha, eu estou marcando 12 minutos o meu. Bom, de qualquer maneira, é assim, são todos aqueles que a gente não consegue saber o que está escrito no rótulo. Esses são ultraprocessados. Esses são aqueles que a gente realmente tem que evitar ao máximo, né? São os sucos em caixinhas, são os achocolatados, que tem coisas, substâncias que você olha no rótulo, você nem sabe o que quer dizer. E tem muita questão da soja dentro. Então, o que a gente recomenda? Que a gente recomenda que a gente faça o máximo possível dos alimentos in natura ou minimamente processado, que é o que a gente tem na natureza. E que a gente utilize o sal, o óleo, o açúcar para fazer as nossas preparações. Que a gente limite essa questão da ervilha, do milho, tudo, né? Que é enlatado, que tem um pouquinho de sal, que tem um pouquinho de açúcar, mas a gente pode usar. Nosso dia a dia precisa que a gente usa, sabe, um tomate pelado. Às vezes eu uso, porque às vezes o tomate está tão caro que a gente usa. Agora, esses é aquela coisa, evite esses ultraprocessados, né? E a regra de ouro é isso. Olha só, o uxi, o araçabu e o mapati, que são as nossas riquezas, né? Então, prefira sempre essas preparações do que coisa. No meu relógio, eu ainda tenho 10 minutos e 49 segundos, tá bom? Aí, assim,
eu estou dando uma foto do café da manhã da população brasileira. Olha que coisa mais linda. Pode, então é assim, ou tem cuscuz, ou tem tapioca, ou tem bolo de milho, tudo que o nordestino, o nortista, o paulista, café com pão e uma frutinha do lado. Café com leite, sim ou não? Depende, se você come mingau, sim, se você não come mingau, não. Mas sempre uma frutinha do lado, ok? Tá bem ali. E aí você vai substituindo 6 por meia dúzia. O almoço, olha só o colorido do almoço. Esse é o colorido do almoço do brasileiro, mas que você pode substituir. Se vocês forem ver, tem um lá em cima que ele tá com angu de milho, né? E aquele branco, ele não ele colocou angu de milho, mas ele colocou só um pouquinho de arroz, porque ele não vai comer angu. Tem gente que não gosta de comer nada sem arroz com feijão. Então, aí coloca só um pouquinho. Ele não coloca a mais. Ele simplesmente, ele divide aquela parte com outro que é o meia dúzia, entendeu? É quem gosta de comer macarrão, come aquele 1/4, mas é um pouquinho do macarrão e um pouquinho que gosta do arroz. Porque os dois se completam e não passam daquele 1/4. Então, vocês viram como é super colorido? Aqui tem até um açaí com farinha, né? Isso é um jantar, né? O açaí com farinha, e o paraense come muito bem isso, uma sopinha. O jantar é muito parecido com o almoço, é o que sobrou do almoço. E as refeições intermediárias, por isso que tem as castanhas, que sustentam bastante quem trabalha muito na agricultura, né? E aí, só que tem assim, a gente sempre fala, gente, a gente tem que comer com regularidade, não é hoje a gente come 2 horas e amanhã a gente vai comer o almoço lá para as 4 horas. Não. Existe uma regularidade como criancinha. E os ambientes têm que ser ambientes agradáveis, não correndo e muito menos assistindo televisão ou fazendo qualquer coisa em relação a computador. Porque quem come olhando o computador, o que acontece? Pode comer até uma casquinha de barato, que acontece, né? Tem gente que come pipoca e vai comendo as coisas. Gente, agora vou ser rapidinho. As nossas delícias da região norte, começando do mais calórico. Castanha, tucumã, pupunha, todos esses a gente pode fazer farinha, e da farinha a gente pode fazer com o que a gente quiser, macarrão, bolos, panificações, até compotas, doces ou salgadas, tá aqui embaixo. A pupunha a gente faz até o palmito. Esse aqui, vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é? Alguém vai falar, depois a gente volta. O chi. Já comeram um chi super gorduroso? Esse aqui vocês sabem, tem no Nordeste também, riquíssimo em vitamina A, super calórico. Esse daqui depois é pupunha, né, que dá para fazer, e o tucumã, que dá para fazer pães deliciosos. Esse vocês conhecem o que é, né? Sim, o mari, que também é muito amarelo, fonte de vitamina A. Esse é o açaí, que passei aquilo lá, que é primo, irmão do que? Da bacaba. Então, todos eles, a gente tem que ter muito cuidado de onde que a gente compra, porque eles só dão um susto para preparar, né? Então, tem que pensar quem é que está vendendo aquilo, se ele realmente higienizou bem, porque geralmente eles só dão uma esquentadinha para amolecer, mas não lavam nem nada. A partir aqui são os alimentos menos calóricos, então por isso que a gente coloca aqui, os frutos mais calóricos são os primeiros, e aqui a gente vai diminuindo a partir da banana, que a gente pode comer de diversas formas. E quanto mais verde, melhor é para você pegar e pensar em substituição do purê de qualquer coisa, purê de batata, de macaxeira, né? Porque é um alimento altamente funcional. Ele é muito bom, a banana verde cozida, né? Então ele tem amido resistente, que é muito bom para a flora intestinal. Esse aqui eu já dei tempo, você já sabe o que é sorva. Faz lama em muito quintal. Esse é sapoti, talvez em outro lugar tenha outro nome. Aqui é o riquíssimo em ferro, que quando ele é muito verde, ele mancha a roupa, né? Deixa uma cor azul maravilhosa. Então, rico em ferro é o genipapo, que muita gente não gosta. Esse tem de 2 formas, esse rugoso e esse liso, que vocês sabem que é o bacuri. Então, eu sempre dou chance para vocês prestarem atenção. Vitamina C, azedinho.
Esse é um fruto maravilhoso que tem milhões de nomes, a temoia, a tapinha, fruta do conde, aqui se chama biribá. Esse aqui é muito parecido, é a graviola, azedíssima, doce também, muito suco. Esse daqui já é mais difícil de você encontrar. Então, esse daqui, também é rico em vitamina A. Ele é sapota dos solimões. Gente do céu, é muito delicioso. Essa sapota dos solimões que eu falei, ele é gostoso de tefé para cima. De tefé para baixo, ele já não é tão saboroso. Dependendo do local, ele tem um gosto diferente. Opa, tenho 5 minutos. E aqui o abricó, muito parecido, também super gostoso, tem gosto de manga verde, umas cor de girimum. Ingá, que todo mundo sabe, esse cola na boca, isso, abil, e esse é o que mais rende em todo, um fruto que mais rende aqui no Amazonas, que é o cupuaçu. Né? Muito azedo, vitamina C, e o de embaixo é o teperebá, que lá no Nordeste é cajá, o siriguela, né? Mas aqui também feinho. Esse é o jambo, que todo lugar tem, e aqui do lado é a parente da lixia que tem no Sul, Sudeste, na Europa, que é o rambutã, que deu muito bem aqui no Brasil. Esse aqui é um dos frutos com maior teor de vitamina C já encontrado no mundo, que é o camu-camu, que é comida de peixe, né? Então, os japoneses estão até vendendo. Esse é o fruto com maior, assim, cheiro, assim, aroma que eu já senti na vida, o araçaboi. E esse aqui é o araçapeira, que é uma goiabinha. A uva da Amazônia, que é uma pati. E esse aqui é o cubil, que eu não preciso falar, que é riquíssimo em pectina e substitui muito bem o tomate, né? E aí eles também podem ser feitos barra de cereais, geleia diet, biscoito. Agora vou passar direto para as punks, tá bom? Esse aqui é o cariru, porque eu tenho 3 minutos. Cariru pode ser comido cru. Esse é a vinagreira, que também pode ser comido cru, que tem da vermelha e da verde, que vocês podem fazer essa coisa maravilhosa, até pão. Esse é o Oro-Pronobis que eu tenho na minha casa, a flor e a fruta, que vocês podem usar os 3 juntos. Não, a flor não, porque eu acho que é melhor para usar como tapioca, mas a flor e a folha vocês usam como suco. Esse é a taioba, que você não pode comer cru. Os outros você pode, mas a taioba não, você tem que realmente fazer o branqueamento. E aí a gente pode até falar como é que se identifica a tapioca. Olha o arroz de tapioca, né? Olha o charuto de tapioca e a carambola só para enfeitar. Então, tudo que a gente não sabe o que a gente faz, de folha a gente coloca no arroz, que eu estava falando hoje. Bertalho e o espinafre verde. A bertalha a gente pode comer crua, e o espinafre verde foi um bolinho que a gente fez e a gente não usou. Como a gente pensa na sustentabilidade, a gente usa folha de bananeira em vez de prato descartável. O corama, que olha, tá dando um monte de coraminha, que a gente usa com abacaxi e dá um suco de abacaxi com corama maravilhoso. Esse é capeba, que também pode ser feito charuto. E o pepininho que a gente tem aqui, no IFAM também tem, e que dá para ser feito, nossa, milhões de coisas, picles, charuto, e esse é o cubil. Olha só a nossa cozinheira, olha só que coisa linda o cubil, com caramoela, o tucubil, é o tucupi de cubil, porque ele é tão ácido que você consegue fazer esse tipo de pratos maravilhosos. E esse que eu falei, opa, 2 minutos, esse aqui é a banana verde, a biomassa de banana verde. Gente, banana verde, mamão verde, jaca verde, todos eles não têm gosto, eles só vão ter gosto se você colocar o tempero. Esse aqui é a carne de jaca verde, não parece frango? E esse é a semente ontem que a gente estava falando com a Daisy, né? Que é o caroço da jaca, que a gente descasca depois de cozida e a gente faz uma massa. Olha só a massa! A gente faz milhões de coisas, patê, torta, bolinho, de carne ou sem carne, e a gente faz um monte de coisa. Quer dizer, isso aqui quem fez foram os alunos de ensino médio de uma escola pública. Olha o pão sem glúten, né? O bolo de biomassa de banana com cacau, não é nem com chocolate, porque ele ficou tão preto, né? E esse daqui também é um verde, é um mamão verde que a gente pode fazer, olha só, salada e doce, tanto faz o que você quiser, porque ele não tem gosto de nada e ele tem fibra, né? Quando não tem gosto de nada, você pode utilizar.
Eu sei que a Nora tem aí, ela faz até um tempero, né, que é o cipó alho, e do lado tem o nirá, a cebolinha japonesa, sabor muito intensa. Tudo isso eu tenho no meu quintal. Então a gente usa isso como tempero. Isso aqui é a chicória também, vocês usam como tempero, acho que o Nordeste também, né? Esse daqui a gente já usa como chá, né? A gente pode fazer até brigadeiro, né? Com capim-limão, capim-cidreira. O outro né? Tem vários nomes, mas são diferentes. Um tem um cheiro cítrico e outro não. Então, erva cidreira, capim-limão, capim-santo, que a gente chama. E aí o suco dele misturado com alguma fruta de sabor forte, né? Limão, casca de limão. E esse aqui é o nosso aloá. Nossa, 29 minutos. Aí nós vamos no tubérculos. A ariá, falei aloá, o caramoela. Esse aqui é o feijão macuco, que é feijão, mas a gente só come o que está dentro da terra, porque o de fora é veneno, né? E esse eu também coloquei, porque isso aí é uma folha de batata doce, gente. A gente pode usar a folha de batata doce para comer. Vocês já viram isso? Olha só, já acabou. Já acabou. Já acabou o meu tempo. Esse vocês já vão saber o que é roxinho, que chama-se buchichu. Olha, e esse aqui é o azul, que opa, que a clitória. Olha quanta coisa bonita. E são as flores que a gente pode usar para fazer tapioca e as coisas coloridas. A salada, o feijão de asa. Olha o feijão de asa que a gente come. E aqui é a nossa Vitória Régia, que a gente só pode comer o pecíolo, porque é proibido. Bom, nossa senhora, que legal. E esse aqui é o meu Instagram, meu Facebook, não sei o quê, que de vez em quando eu coloco as coisas lá para falar quando a gente tem palestra, oficina, então tudo sobre o punk, sobre alimentação saudável, sobre alguma coisa sobre agrobiodiversidade. Então, é isso. Obrigada, Dionísia. Dionísia, a gente se conhecia, né, um ano atrás, quando eu cheguei em Manaus, no evento do Slow Food, o Terra Madre Day. E essas questões, né, do alimento mais justo, mais limpo, acho muito importante. E ter alimentos que são produzidos mais justos para quem que produz e também mais justo para a mãe natureza. Para mim, por exemplo, eu sempre tentei de me alimentar com coisas que são produzidas mais locais. E o mais próximo para mim é o mais ideal. Quando eu estou num lugar onde tem uma grande quantidade de peixe no litoral, que não tem quase nada de verduras, eu vou me alimentar com mais peixe. Mas quando eu estou num lugar que tem terra para plantar, mais possibilidade de plantar, eu estou me alimentando mais com verduras. Então, eu estou me adaptando também sempre um pouquinho no lugar onde eu estou. E os pratos que você mostrou me mostrou muito que a maioria dos produtos, a maioria dos alimentos que os brasileiros consumem são produtos que são produzidos pela grande indústria, né? E tem um arroz que vem do sul, tem um feijão que vem de eu não sei de onde, até quando eu compro uma goma de tapioca em Maranhão, essa goma de tapioca vem do Rio Grande do Sul. Às vezes nem tem uma declaração nos produtos onde esses produtos são produzidos, só tem quem que importava, então muito intransparência também para o consumidor. E, no mesmo tempo, os mercados, o lei não facilita para os pequenos produtores, a produção familiar, ter acesso para o mercado. Então, que entra todas essas questões políticas. Eu tenho umas perguntas, mas eu queria abrir para os outros também, para a Ivânia, a Inácio, a Daisy, a Ingrid também está aqui, a Ingrid
é uma artista aqui de Manaus que participou dos primeiros 2 dias na residência. Queria até perguntar se vocês têm... Não é bem uma pergunta, é mais no sentido de parabenizar. Adorei a palestra, Dionísia, e estou assim tô bem animada, viu? Para assim que acabar essa pandemia, eu ir aí para a gente trocar experiências agroecológicas. Sim, e várias coisas. Tá Você falando do cipó de alho, eu conheci o cipó de alho no Equador. E aí eu fiquei louca para trazer, porque eles fazem lá lambedor de cipó de alho. Eu trouxe a tintura. Só que não podia trazer de um país para o outro, né? Eu ainda trouxe um cipózinho para ver se pegava, mas não pegou. E aí, quando eu for aí, eu vou trazer para cá. Adorei, eu adorei o cipó de alho, adorei várias coisas. Lá eles usam muito como medicinal. Aí eu vi que vocês usam como tempero, né? Que interessante você falar isso. Aí eu pensei assim, Daisy, será que você está falando mesmo cipó? Olha, porque quando a gente fala, a gente sempre coloca o nome. Bom, de qualquer maneira vai estar disponível, vai estar lá o nome, tem lá o nome científico, porque às vezes a gente, que nem bergamota, mexerica e tangerina, nomes diferentes para a mesma coisa, né? Mas, ou com variedades diferentes. Eu pensei assim, lambedor, mas lambedor com um negócio com um gosto tão intenso, né? Realmente a gente usa para isso. É que nem o cubil. O cubil, o peruano, ele usa como suco. E o amazonense, nós descobrimos que ele usa como substituto do tomate, porque realmente o tomate, ele não dá bem aqui, ele dá fungo. Então, e a gente, como a Nora falou, a gente come muita coisa que é do sul, mas é lógico. O Amazonas ele veio com muita migração nordestina, tanto é que o nosso feijão que vem com macarrão, que vem com jerimum, com carne, ele veio do Nordeste. Por que ele veio do Nordeste? Porque quando eles veio para os seringais, porque era grande coisa, vinha o nordestino para a Amazônia, para a borracha, para o ouro negro, ele só tinha uma boca de fogão, ou, sei lá, uma boca para cozinhar, então colocava tudo dentro. Eu acho que é a mesma história do gaúcho, que levava, né, a carne nas costas. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que é esse feijão que tem tudo dentro? Né? Então, é a cultura que veio trazida e que a gente adaptou. E a gente tem essa questão do arroz e do feijão. Agora, Nora, sabia que eu descobri que tem município aqui que produz arroz interessante. Agora, o feijão daqui, a gente tem feijão, mas é feijão diferente. Nós temos outro tipo de feijão, aquele feijão de corda, feijão verde, não sei o quê, do feijão fradinho. Eu não sei se chama fradinho ou se é feijão calpi, mas é um feijão que a gente come aquele do baião de dois. Então, tem aqui. Então, assim, é que a gente foi adaptando, porque Daisy e Vânia, é muito interessante. Quando eu cheguei aqui, era muito mais fácil encontrar com preço mais acessível cenoura e beterraba do que qualquer outra coisa. Eu cheguei aqui em 82. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? Eu encontro muito com mais facilidade maçã, pera. Então, essa é a realidade. E aí a gente sabe que a gente vai começar a ter mais produção se tiver mais demanda. E aí cabe a gente, né? Eu da ponta de cá, você da ponta de lá, quando a gente fala ponta, é assim, quem produz, né? E quem ensina, quem ensina a comer. É esse o caso. Então, como a gente trabalha no Instituto de Pesquisa, a gente não tem muito aluno, a gente só tem aluno de pós-graduação, que é aquele gato pingado, e é de 2 em 2 anos. Então, a gente só tem, assim, para formar massa crítica, a gente forma muito pouco, e a gente bate muito nisso. Nós somos formadores de massa crítica de opinião. Então, vamos discutir o que realmente é interessante e vamos trabalhar com a ponta, que é o consumidor, para que seja dessa maneira, né? Que bom que eu trabalho com população, muita população, com nutricionista que trabalha com alimentação coletiva, com nutricionista que trabalha com merenda escolar, que é milhões de toneladas, não é exagero, mas é muita tonelada de comida. Então, a gente consegue mais ou menos atingir lá na ponta
né? Mas para isso tem que ter alguém para conversar com essa pessoa que vai multiplicar isso, né? Então, por isso que a gente tem a gente tem que trabalhar com essas forças, né? Eu acho que daqui a pouco já vai acabar nossa hora da sala, porque é limitado, infelizmente, para 1 hora. Mas eu vou só fechar e abrir uma nova sala aqui no Sul, né? Para a gente continuar com a segunda parte, com a participação da Ilânia, o Inácio. E já vou mandar o link para vocês para a gente se reunir na nova sala, tá bom? Obrigada. Valeu.